Boa noite a todos. Hoje, dia 21 de outubro, vamos a mais uma aula para o concurso público da Prefeitura de São Paulo, pré-edital. Nós estamos estudando a parte de legislação federal, a parte da BNCC. Recapitulando, no dia 19, que foi terça-feira, nós tivemos... recapitulamos, na verdade, os vídeos da semana passada. Falamos sobre a parte introdutória da BNCC, falamos sobre a BNCC do infantil, os campos de experiência do infantil, falamos da BNCC resumidamente do fundamental, né? Fizemos até algumas questões aí para o infantil e hoje nós daremos essa sequência, inclusive no final da aula teremos um simulado aí com algumas questões que envolvem a BNCC também, tá? Inclusive nós vamos falar da questão 3, que a professora Jaque falou da semana passada, que ficou pendente, e nós vamos falar a respeito no final da aula também, ok? Bom, apresento para vocês aí a nossa BNCC na íntegra. São 600 páginas. Não sei se dá para vocês verificarem aqui, ó. 600 páginas. Foi o MEC que elaborou a BNCC. Ó, vejam. Ok? E nós vamos fazer os comentários. A partir de agora está gravando, então o pessoal foi avisado no grupo que quem entrasse depois das 19h45 não daria para parar a aula, né? Daí teria que esperar o intervalo para conseguir entrar, porque já está gravando, ok? Então vamos lá. Vou mostrar siglas também para vocês hoje, do fundamental, como que eles fazem. Vamos lá. Bom, já foi falado que foi o MEC, né? Elaborou. Bom, vejam aqui primeiro no sumário. Tá? Só para vocês irem acompanhando passo a passo o que nós estamos estudando, ok? Pelo sumário já dá para ter uma base do que nós estamos estudando. Então vejam, introdução. Então nós tivemos aí, tanto nos vídeos da semana passada quanto na terça-feira, nós tivemos a parte introdutória da BNCC. Foi falado o que é a BNCC, as competências gerais da BNCC, né, as 10 competências gerais da BNCC, nós falamos, os marcos legais, ou seja, as leis que a BNCC teve para poder se embasar, para poder ser feita a BNCC, nós falamos sobre os fundamentos, sobre os interfederativos, né, que ela serve para todos, nós falamos também, ok? Então, essa parte aqui está naquele resumo da BNCC. Aí depois nós entramos na etapa da educação infantil na terça-feira, recapitulando os vídeos, né? Então aqui foi falado como está dividido a educação infantil na BNCC, falamos dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento, falamos dos campos de experiências, né? De todos os campos de experiências que compõem a educação infantil, inclusive as siglas. Falamos dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento infantil, a transição que existe entre o infantil para o fundamental, a questão do acolhimento, da adaptação, essas coisas nós falamos, ok? E daí nós entramos aqui, ó, nessa parte que nós estamos, ok? Na etapa do ensino fundamental, tá? Tudo que está lá em slide, na apostila, foi daqui que foi tirado, ok? Então, nós falamos aí do ensino fundamental de 1º ao 9º ano, dos 6 aos 14 anos, das competências, né, que nós falamos também, não podemos esquecer as competências da BNCC, saber e saber fazer, nós, recapitulando, e daí na parte da etapa do ensino fundamental, nós falamos como está dividida, né, as áreas que compõem aí o ensino fundamental. Então, recapitulando, a área de linguagem, né? A área de linguagem que vai entrar língua portuguesa. Ó, deixa eu ir seguindo aqui para vocês irem acompanhando, tá? Ó,
Área de linguagem que entra a língua portuguesa. Ó. Arte, educação física e a língua inglesa a partir do 6º ano. Aqui, tá? Isso que nós vimos na terça-feira, a divisão das áreas do ensino fundamental. Então, área de linguagem, que é a primeira, entra 4 matérias, que é português, arte, educação física e inglês, a partir do 6º ano inglês. A segunda área, que é a matemática, aí nós vimos a área de ciências da natureza, ciências mesmo, ok? Depois nós vimos a área de ciências humanas, o que faz parte da área de ciências humanas? Geografia e história, tá? Essas duas, geografia e história, fazem parte de ciências humanas. Depois, e último, a parte do ensino religioso, que ainda consta na BNCC, né, como obrigatório o governo oferecer, mas a matrícula facultativa, ok? Então, foi isso que nós vimos na terça-feira. Aí, na BNCC vem, eu não vou falar, porque a gente já viu na parte de introdutória, né, já estudamos a respeito, só mostrando para vocês mesmo, que a gente vai chegar até onde a gente precisa. Vou passando aí para vocês. Aí é tudo a parte, ó, toda aquela parte de introdução, que a BNCC é uma referência, isso tudo nós já vimos na terça-feira, tá? Por isso que eu tô passando rapidinho aqui para vocês, pra gente não ter que voltar. Ó, todas essas partes nós já vimos na terça-feira. Vamos chegar lá onde a gente precisa. É a partir de 57, mas deixa eu ver aqui se não tem alguma coisa que eu queira falar. Isso daí já foi falado. Ó, só para vocês acompanharem aí que tudo nós vimos. Então, assim, o que a gente trabalha é em cima do documento oficial. Então, não é qualquer coisa, não. É em cima do documento. Só para vocês verem tanto a apostila quanto os slides que foram feitos. Olha lá. Compromisso com a educação integral, que está nos slides, né? Só para vocês acompanharem que foi tudo tirado da própria BNCC, tá? Olha lá. Opa. O que foi isso daqui? Olha lá. Igualdade, equidade, que nós falamos. Tá? BNCC e o currículo. Tudo isso daqui nós já tivemos na terça-feira, tá? Por isso que eu tô passando. Mas é só para vocês terem uma ideia que tudo que foi feito foi baseando no documento oficial, original, tá bom? O regime de colaboração entre todos os entes federativos, tudo. Vamos chegar lá. Passando aqui. Eu quero passando devagar, sem pressa, para vocês acompanharem, porque às vezes vocês nunca tiveram acesso, pode ser que a maioria nunca teve acesso a esse manual, né? Esse manual impresso nas escolas, mas pode ser que muita gente nunca tenha visto, ok? Então, aqui tem a parte educação básica que nós vimos, né? A parte da educação infantil, olha lá. Aqui, ó. Os direitos de aprendizagem e desenvolvimento que nós vimos no infantil, tá aqui, ó. Conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se, está aqui. Os campos de experiência, tá? Resumidamente, que eles colocaram aqui, ó. O eu, outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Se for para associar, né? Aqui identidade, responsabilidade, interação. Aqui corpo, gesto e movimento, vamos lembrar de educação física. Traços, sons, cores e formas, vamos lembrar de artes. Escuta, fala, pensamento e imaginação, vamos lembrar da língua portuguesa. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, nós falamos para associar com ciências, matemática, história e geografia. Vamos lá. Aí tudo que a gente divide, ó, a divisão
que eu expliquei para vocês está aqui, está lá no slide, está aqui também, ó. A divisão que a BNCC fez do infantil, dividiu a parte da creche, né? Bebês 0 a 1 ano e 6 meses e crianças bem pequenas, do 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. E a pré-escola, crianças pequenas, né? 4, 5 anos. Isso nós já falamos, né? Que a BNCC dividiu aí a faixa etária do infantil em 3 ao invés de em 2, né? A LDB divide em 2, que é só creche e pré-escola. A BNCC dividiu em 3, ok? Só recapitulando aí. Aqui eu expliquei para vocês na semana passada, não, na terça-feira, a respeito o significado das siglas, tá? Então aqui fica mais visível vocês olharem o significado da sigla que eu expliquei na terça-feira. Olha lá. EI, Educação Infantil. Aqui o 01, 02 ou 03 significa o quê? A faixa etária que a criança se encontra. 01 são os bebês, tá aqui, ó. 01 bebê. 02 crianças bem pequenas e 03 crianças pequenas, que equivale a pré-escola, tá? Então aqui, dependendo da faixa etária, vai mudar até o 3, ou é 01, ou 02 ou 03. Aqui, conforme eu expliquei na terça-feira, são as iniciais do campo de experiência. Então, por exemplo, TS, traço, som, são as iniciais de traço e som, ok? Vejam aqui as iniciais. EO, o eu, o outro e o nós. CG, corpo, gesto e movimento. TS, traços, sons, cores e formas. EF, escuta, fala, pensamento e imaginação. ET, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, ok? E no final, que a gente estava falando do 01, 02, que eu mostrei a tabela para vocês, é a numeração da sequência do que é para ser trabalhado conforme a tabela, né? Conforme eu mostrei para vocês na terça-feira. Vamos lá. Aí aqui vem, olha lá, aqui fica mais visível, né? O ensino fundamental. Então, lá no infantil nós chamamos de campos de experiência, tá? Aqui nós chamamos de áreas de conhecimento, ou pode-se falar componentes curriculares também, não tem problema, mas eles utilizam áreas de conhecimento. Lá, campos de experiência no infantil e aqui áreas de conhecimento que eles chamam, tá? Aí é feita a divisão dos anos iniciais, que é do 1º ao 5º ano, e os anos finais do 6º ao 9º ano. Relembrando os campos aí, as áreas, né? Ó, área de língua, assim fica mais fácil coloridinho, né? É assim que eu quero fazer a tabela para vocês, fica mais fácil de identificar, ó. Linguagens. Como que está dividido a área de linguagens? Língua portuguesa, arte, educação física e inglês. Tá vendo que eles colocaram inglês só pela metadezinha? Por quê? O inglês só é exigido a partir do 6º ano, os anos finais. Não é exigido de 1º ao 5º ano o inglês. Porém, muitas escolas oferecem, mas não é uma obrigação, ok? Depois, outra área. Matemática, que é a matemática mesmo. Ciência da natureza, que é ciências mesmo. Ciências humanas. Ciências humanas é dividido entre geografia e história. Tá vendo? E o ensino religioso. Então, vejam. O ensino fundamental está dividido em 5 áreas de conhecimento. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 áreas. A única que se divide, as únicas, né, que se dividem é a linguagens, que se divide em 4, e ciências humanas, que se divide em 2. Tá vendo? Pelas cores fica mais fácil de identificar aí, ok? Vamos lá. Chegar lá na tabela. Vejam. Primeiro eu vou mostrar, depois eu vou explicar, tá? O que acontece? O que nós vamos estudar é a parte de 1º ao 5º ano, que diz respeito a vocês. Nós não vamos entrar do 6º ao 9º, nem no médio,
tá? Então, nós vamos ver de primeiro ao quinto ano, todas as áreas de primeiro ao quinto ano, tá bom? Espera aí que eu vou chegar onde... Depois a gente vai voltar. Aqui. Deixa eu já começar a explicar daqui. Ó, vamos lá. Do mesmo jeito que eu expliquei a sigla do infantil, eu vou explicar a sigla agora do fundamental, ok? Então, vejam. O EF inicial significa ensino fundamental, ok? O 67 aqui, eles jogaram qualquer um. Mas o 67 significa sexto e sétimo ano, tá vendo? 6 e 7. Então, é dividido assim. Eu vou mostrar primeiro aqui, peraí. Vamos lá. Por partes, né? Senão fica muita coisa, ó. Se aqui, nesses dois algarismos aqui, se tiver 1 e 5, 1 e 5 significa primeiro ao quinto ano. 1 e 5. Primeiro ao quinto. Se tiver 6 e o 9, 69, significa sexto ao nono. O sexto ao nono nós nem vamos nos preocupar, porque é fundamental 2, não diz respeito a vocês, tá? Então, nós vamos nos preocupar com o 15, que significa primeiro ao quinto ano, ok? 15, primeiro ao quinto. Porém, nesse primeiro ao quinto também é dividido. Então, tem que prestar atenção na numeração. Por que que é dividido? Porque nós temos primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Não trabalha tudo junto. O que que é junto? São dois que vão estar juntos. Então, por exemplo, 15 significa primeiro ao quinto, que é geral. Agora, e dividido, separado, como é que fica? 1 e 2, o 12, número 12, que é 1 e 2, significa primeiro e segundo ano. Por quê? É alfabetização, não se separa, tá? Então, lembra que a BNCC fala que no ensino fundamental, o foco no primeiro e segundo ano é a alfabetização. Então, eles não vão se separar. Eles vão estar juntos. Então, quando aparece o 12, o número 12, significa primeiro e segundo ano, tá? Deixa eu mostrar aqui, não sei se tá dando para vocês verem, ó. Primeiro e segundo ano, ok? Aí tem duas divisões para nós, o restante não é com a gente, tá? O restante não é, mas só para vocês saberem. Tem duas divisões que nós vamos ter que nos preocupar. 1 e o 2, que é primeiro e segundo ano do fundamental, que diz respeito a nós. E o 3 e 5. O que é o 3 e o 5? 35. Significa terceiro ao quinto ano. Não tem divisão assim, 3 e 4, terceiro e quarto. Não, são três juntos. Terceiro, quarto e quinto ano. Só que eles não utilizam 3 algarismos. Só utilizam 2. Então, é 35. 35 significa terceiro ao quinto. Tá dando para entender, gente? Pessoal? Sim. Tá dando pra... Sim. Qualquer dúvida vocês falam, tá? Ah, professora, eu não entendi. Por que 12? Por que 15? Por quê? Porque é muita coisa, né? Muita informação. Ok? Sim, tranquilo. Bem Tá. explicado. Tá. Então, vamos lá. Então, aqui, nós só vamos ter que nos preocupar com a parte de 12, que é primeiro e segundo ano, e 35, que é do terceiro ao quinto, tá? As outras partes, quem for fazer depois, prestar o concurso de Fundamental 2 e médio, aí é outra parte separada, tá bom? Não aqui, agora nesse momento, ok? Mas tem tudo, nesse manual tem tudo que vocês procurarem ter, ok? Mas nós vamos focar só de primeiro ao quinto mesmo. Aí venham desse lado de cá, ó. Aqui tem a sigla EF, tá? Aí vocês vão ver. O que significa essa sigla EF? Né? Aqui é ensino fundamental. E aqui? É o nome da área, será? É o nome... Educação física. Isso, educação física. Olha lá. Se for
AR, arte. Se for CI, ciências. Se for EF, educação física. Se for ER, ensino religioso. Se for GE, geografia. Se for HI, história. LI, língua inglesa. LP, língua portuguesa. MA, matemática. Então, eu acredito que vocês consigam, sim, tranquilamente, associar a sigla, tá? E eu considero a sigla até mais fácil, tá? Só associar. Se vocês sabem todas as áreas que são faladas, ó, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ao todo, ok? 9 ao todo, né? Para reconhecer a sigla. O ensino religioso, normalmente, eles nem colocam, tá? Eles não colocam, assim, com pergunta, não, ok? E aqui o 01 é a mesma coisa que eu vou mostrar para vocês na tabela. 01 é o primeiro conteúdo a ser trabalhado, 02 é o segundo conteúdo a ser trabalhado e assim por diante. Nós vamos ver daqui a pouquinho na tabela, tá bom? Então, ficou claro a sigla? Porque apesar de a gente explicar, na prática, quando vocês forem fazer a questão, para ver se vocês conseguirem identificar pela sigla ou não. Às vezes eles colocam a sigla na prova e tem questão que eles não usam a sigla. Aí vai pela associação do que está sendo falado, qual é a matéria, tá? Já caiu questões de educação física, já caíram questões de ciências na prova, né? Então a gente vai olhar matemática, português. Então tudo depende do que eles vão perguntar mesmo, mas a gente vai estar preparado para, ok? Vamos Professora, lá. Pode falar. Esse último número 01, não lembro de ter ouvido, é a competência, é isso? Isso, o 01 seria a competência, ou seja, o que é para você trabalhar com o seu aluno, tá? Na ordem. Então, por exemplo, igual a gente falou na terça-feira, professora, eu tenho que trabalhar nessa ordem? A BNCC coloca que você deve trabalhar nessa ordem, porém, tudo vai depender da realidade da sua sala. Então, tem coisas que você vai falar, não vai dar para dar isso agora. Aí você não vai dar. Mas em algum momento você tem que dar, entendeu? Essa é a dinâmica da BNCC. Então, esse 01 é a sequência do que você tem que trabalhar com o seu aluno. É a sequência. Então, 01 é isso daqui que eu vou colocar primeiro no meu planejamento. Aí terminei aquilo, eles aprenderam aquilo, vou pro 02. É uma sequência mesmo. Terminou aquilo, então eles falam que é um processo contínuo, que um depende do outro. Terminou um, começa o outro. Terminou um, começa o outro. Então eles colocam como sequência do que é para você trabalhar. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, você vai entender aí, tá bom? Eu vou abrir aqui para vocês verem. Vou chegar lá, quer dizer. Ok? Então, essa numeração sequencial é a sequência do que é para você trabalhar em cada conteúdo, tá? São as habilidades que eles querem que os alunos tenham, né? Consigam alcançar, ok? Espera aí que eu vou chegar lá. Bom, o ensino médio, só para vocês estão vendo aí, mas nós vamos pular, porque não é para vocês. Aí só vai focar para quem for prestar esse concurso do ensino médio, tal. Então, a gente não vai entrar nas siglas do ensino médio. Vamos lá. Ó, eu tô pulando o ensino, a educação infantil, tá? Tô pulando, mas estou indo devagar só para vocês olharem que nós falamos a respeito disso na aula, tá? A educação infantil dos eixos estruturantes, e é bom recapitular, né? Dos eixos estruturantes, que é a interação e a brincadeira. Nós falamos do direito de aprendizagem e desenvolvimento na terça-feira. Ó, tudo que do infantil, tá vendo? As palavras-chave nós falamos, ó, intencionalidade, tudo que você for planejar com os alunos tem que ter uma intenção. Isso daí nós já falamos, só tô repassando aqui para chegar.
Os campos de experiência do infantil nós já falamos, ó, o eu, o outro e o nós. Corpo, gestos e movimentos. Traços, sons, cores e formas. Escuta, fala, pensamento e imaginação, nós falamos também. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, todos os campos de experiência nós falamos a respeito na terça-feira. Vamos lá. Ó, tudo isso que eu tô mostrando para vocês foi falado na terça-feira. A divisão, ó, a divisão do infantil em duas partes. Pré-escola não divide. São 3 ao todo, nós falamos também. Aqui, sabe aquela tabela que eu mandei para vocês, que nós estudamos na terça-feira? É essa tabela aqui que explica as siglas, tá vendo? É a mesma tabela que eu tirei daqui e mandei para vocês, tá? Ó. É essa tabela aqui que nós vimos na terça-feira, ó. Ela é inteirinha. É o mesmo que eu quero fazer com o fundamental. Uma tabela dessa para facilitar a vida de vocês, né? A nossa, né? Em geral, porque vai ser importante até para o dia a dia de vocês. Tá? Essa vocês já têm, ok? Do infantil eu já mandei. Ó, a transição que nós falamos, né? Do sair do infantil e ir para o fundamental, deve ter um acolhimento, aquela coisa toda. A síntese das aprendizagens. Em geral, né? Apesar deles dividirem por campos de experiência, para bebê, crianças bem pequenas e crianças pequenas, aqui eles fazem uma síntese do que é para trabalhar em cada campo. Tá? Em cada campo de experiência, só para vocês verem, ó. O eu, o outro e o nós. Em geral, não importa se é bebê, se é criança bem pequena ou se é criança pequena. O que eles pedem, ó? Respeitar e expressar sentimentos e emoções, atuar em grupo e demonstrar interesse em construir novas relações, respeitando a diversidade e solidarizando-se com os outros, conhecer e respeitar regras de convívio social, manifestando respeito pelo outro. Então, em geral, nas 3 fases lá do infantil, tudo que é para ser trabalhado. Ó, não vou ler tudo, tá? Só para saber. Corpo, gesto e movimento, em geral, porque lá já está dividido, né? Traços, sons, cores e formas que nós vamos lembrar de artes. Escuta, fala, pensamento e imaginação, em geral. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, assim, como a BNCC, fica a dica, né? Como a BNCC é muito extensa, então, eu acredito que esses quadros, né? Essas tabelinhas que eles fazem, vale muito, porque é o resumo, os resuminhos são os quadros, essas tabelas que eles fazem, né? Por isso que eu faço e mando para vocês separado. Vamos lá. Ó. Aqui, então, a gente entra no que a gente estava aguardando. A etapa do ensino fundamental, tá? Que nós vimos aí, né? O ensino fundamental de 1º ao 9º ano, dos 6 aos 14 anos. Nós falamos anos iniciais de 1º ao 5º, anos finais de 6º ao 9º. Vamos chegar lá. Onde a gente precisa realmente, né? Aqui a gente já falou a divisão do 1º ao 5º, do 6º ao 9º. Vou chegar lá nas áreas, né? Vamos chegar nas áreas aí. Tô fazendo assim para não pular nada. Vamos lá. Aí, nas áreas, deixa eu ver se eu não pulei aqui a fala, peraí. Não, tá certo? Tá certo. Tá certo. Então, daí começam a divisão das áreas, né? Do ensino fundamental. Então, na área de linguagem, nós temos a língua portuguesa na área de linguagens, né? Entra como etapa da língua portuguesa.
Tô passando porque é onde eu quero chegar, tá? É lá embaixo ainda. Peraí. Não. É lá embaixo. Até chegar, peraí. Tá vendo que é muito extenso? Para imprimir isso daqui não dava, por isso que a gente tira daqui o que realmente precisa, né? O resumão para chegar lá. Ó, deixa eu só mostrar aqui, que aqui é importante. Dentro da... Peraí, deixa eu ver se vai. Nossa, não vai chegar não? Tá chegando, gente. Aguenta aí. Essa parte é complicada, mas tá chegando. Ó, deixa eu só mostrar esse quadrinho pra vocês. Nós não vamos focar nos anos finais, porque não é pra vocês, mas nos anos iniciais. Né? O que eles pedem pra tá trabalhando a vida cotidiana, a parte artístico-literária, as práticas de estudo e pesquisa, campo da vida pública, isso tudo nós vamos ver na tabela. Tá? Ó, se a gente fosse estudar assim, desse jeito, não teria como vocês entenderem tudo, né? Tudo que é necessário. Ó, as competências gerais da língua portuguesa. Ó, as competências gerais eu tenho que mostrar, tá? Todos eles, todas as áreas, vamos lá, vai começar por aqui. Todas, porque a BNCC foca em competência, lembra lá? Saber, que é a teoria, saber fazer, que é a prática, né? Então, saber e saber fazer são as competências. Essas competências são para todas as áreas. Língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências, arte, educação física, para tudo. Aí, o que eles fazem? Antes de entrar na tabela, que eu vou começar a mostrar para vocês, eles colocam as competências que um aluno do ensino fundamental deve conseguir atingir. Só que eles colocam de forma geral, ok? Então, assim, mas é só do primeiro ao quinto? Não, eles colocam geral. O que os alunos vão sair do ensino fundamental referente à língua portuguesa? Aí eles colocam. Depois, o que os alunos do ensino fundamental vão sair em relação à matemática? Então, em geral. Então, nós vamos começar daqui pelas tabelas. Essas tabelas, não se preocupem. Vocês não vão precisar imprimir, porque elas vão estar na apostila, tá? As tabelas que nós vamos precisar realmente vai estar na apostila, tá? Porque não tem como a gente fazer um manual com 600 páginas, né? Então, vejam, no geral, em língua portuguesa, o que eles querem? Como que eles querem que esse aluno saia? Quais as competências desse aluno? Ó, lembrando que é de primeiro ao quinto, então são 9 anos para eles poderem ter tudo isso, né? Olha lá. Compreender a língua portuguesa como fenômeno cultural, histórico, social, variável, heterogêneo, porque nós não somos iguais, né? Somos diferentes, sensível aos contextos de uso, reconhecendo-a como meio de construção de identidades de seus usuários e da comunidade que pertence. Apropriar-se da língua escrita, reconhecendo como forma de interação nos diferentes campos de atuação da vida social, utilizando-a para ampliar suas possibilidades de participar da cultura letrada, por isso que eles falam alfabetização e letramento também, né? Em geral, aqui no caso, de construir conhecimentos, inclusive escolares, e de se envolver com maior autonomia e protagonismo na vida social. Essa palavra protagonismo é uma palavra-chave do concurso de vocês, tá? Eles querem que os alunos sejam protagonistas do seu próprio conhecimento, protagonistas da sociedade, né, da sua vida como um todo. Vejam, ler, escutar,
produzir textos. Então, o que eles esperam da área de língua portuguesa, do ensino fundamental? Que os alunos aprendam a ler, a escrever, a interpretar textos, a produzir textos, porque não é só aprender a ler e escrever e parou, né? Eles querem que os alunos cheguem a interpretar um texto, a produzir um texto, ok? Então, isso é um trabalho de formiguinha, não é fácil. Mas eles têm 9 anos para sair preparados do jeito que a BNCC está dizendo, né? Ó, textos orais, escritos, multissemióticos, que circulam, depois eu vou explicar, que circulam em diferentes campos de atuação em mídias, com compreensão. Então, assim, o que eles querem? A pessoa pegou um texto para ler, pode ser um texto de jornal, de uma revista, ou um texto informativo da internet, que eles entendam o que eles estão lendo, não é só ler por ler, né? Que eles tenham aquela fluência, que eles entendam o que eles estão lendo, né? E tenham criticidade, sejam críticos. Até que ponto aquilo é verdadeiro ou não, né? Às vezes a pessoa tá lendo aquilo, mas será que é verdade? Tem as fake news, tem um monte de coisa hoje, né? Então, tem que ser críticos também e procurar pesquisar a veracidade dos fatos, ok? É isso que eles querem, que sejam alunos autônomos, alunos pesquisadores, críticos, é isso que eles querem. Modo a se expressar e partilhar informações, experiências, ideias, sentimentos e continuar aprendendo. Compreender o fenômeno da variação linguística, demonstrando atitude respeitosa diante de variedades linguísticas e rejeitando preconceitos linguísticos, né? Em geral, gente, apesar de ter, que eles querem? Apesar de a gente ter aí internet para nos ajudar, Facebook, WhatsApp, essas coisas, mas nós não podemos esquecer que nós temos a norma culta da língua portuguesa. A norma culta não quer que abrevie palavras, e essas abreviações são do nosso cotidiano de WhatsApp, com amigos, né, em grupos, essas coisas. Mas quando você vai escrever, né, na escola ou no contexto, é para escrever conforme a norma da língua portuguesa. Então, por exemplo, VC. VC é você. Eles não querem que você escreva VC. Eles querem que você escreva você. TB também, né? PQ, porque. Então, assim, a língua portuguesa não vai admitir, conforme a BNCC, que você escreva de qualquer forma, né? Menosprezando a nossa língua portuguesa, porque para eles quem faz isso menospreza a língua portuguesa. É claro que hoje no WhatsApp com um amigo você não vai escrever a palavra por inteira, você quer abreviar, né? Mas assim, enquanto escola, enquanto você estiver estudando, mostrar para os seus alunos a palavra. Por quê, gente? Muitos professores, infelizmente, devido a essa prática que nós temos hoje, acabam escrevendo assim para os alunos na lousa, acabam escrevendo na agenda do aluno desta forma, e não pode, tá? Eu já peguei professores escrevendo na lousa porque, PQ, o não, só o N, com o tiozinho em cima, não pode, tá? Isso é pro nosso cotidiano, coisas assim, mas não... o que eles falam que a gente não pode fazer isso com a língua portuguesa. Então, é para seguir a ortografia da palavra, a parte gramatical, enfim. Vamos lá. Empregar nas interações sociais a variedade e o estilo de linguagem adequados à situação comunicativa, ou seja, você vai usar uma situação comunicativa dependendo do local onde você está. Então, do jeito que você conversa com um colega no WhatsApp, não é o mesmo jeito que você vai, por exemplo, digitar um ofício, um memorando, né, uma carta para alguém importante, alguma coisa assim. Tá? Então, tudo vai depender do que? Palavra-chave, situação comunicativa, né? Então, se é uma carta, eu vou escrever de um jeito, se é um bilhete, eu vou escrever de outro. Se é um comunicado importante, é de outro. Tudo vai depender para quem eu escrevo, né?
para quê, por quê. Então, interlocutor e o gênero do discurso, o gênero textual. Então, gênero textual, aliás, é uma palavra muito importante do concurso de vocês. Por quê? A BNCC, assim como as leis, como os outros autores, querem que a gente ajude, né, ensine os alunos a entender os gêneros textuais, a diferença dos gêneros textuais. Então, vai chegar um momento que eles têm que entender que o bilhete é um gênero que é diferente de um conto, que é diferente de um poema, de uma fábula, de um texto jornalístico. Então, vai chegar uma hora que eles vão entender que tem estruturas diferentes, são gêneros diferentes, né? Tanto é que nas avaliações que a própria BNCC fala, já vem com gêneros diferenciados. Então, eles colocam, por exemplo, interpretação de texto, eles colocam um quadrinho, uma charge, uma história em quadrinhos, aí depois eles colocam um poema e pede algumas coisas, tanto interpretação quanto ortografia e gramática eles pedem naquele poema, pedem naquela charge, naquele quadrinho, pede um texto informativo, tá? Então, é para mudar os gêneros textuais, né? Não é para trabalhar um único tipo de gênero com eles. Analisar informações, argumentos, opiniões manifestados em interações sociais e nos meios de comunicação, posicionando-se ética criticamente em relação a conteúdos discriminatórios que ferem direitos humanos e ambientais. Então, verificar esses conteúdos, né? Tomar cuidado para o que leva, né? De repente você pega um texto aí e achou o texto interessante, mas não leu tudo, né? Às vezes tem coisa que não pode na sala de aula, enfim. Reconhecer o texto como lugar de manifestação, negociação de sentidos, valores e ideologias. Selecionar textos e livros, professores, para leitura integral, né? Então, às vezes, você está numa série que aquele livro não é adequado para aquela série, né? Então, nem o texto, nem o livro. Então, tem que selecionar para eles, ok? Interesses, projetos pessoais, estudo, formação pessoal, entretenimento, pesquisa, trabalho. Envolver-se, isso daí a Delia Lerner fala bastante, né? Envolver-se em práticas de leitura, possibilitem o desenvolvimento do senso crítico, dimensões lúdicas, imaginário, encantamento, etc. Mobilizar práticas de cultura digital, diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais para expandir as formas de produzir sentidos. Aliás, a BNCC vai falar da parte digital, da cultura digital, da informática, que ela vai juntar, vai unir, aliás, né? Todas as disciplinas você pode trabalhar com o recurso da tecnologia para te ajudar. Então, ensinar português, você pode dar por exemplo, tem vários softwares, né, que eles falam, educativos. Então, você acabou de ensinar ciências, daí vocês colocam lá um jogo de ciências sobre o que sobre o que eles estão estudando. É isso que eles querem, né? E não, vai lá para a sala de informática só mexer no computador. Não é essa a ideia. A ideia é trazer esse recurso importante para te auxiliar, para te ajudar no que você estiver explicando para eles. Ok? Essa é a ideia. Vamos lá. Bom, olha lá. Na parte de língua portuguesa, então, quais são os 4 tópicos, 4 eixos para serem trabalhados língua portuguesa, né? Oralidade, né? O eixo oralidade. O que é o eixo oralidade para ser trabalhado com eles? O uso da língua oral corretamente, ok? Da fala, da escuta. O outro eixo vai entrar a análise linguística semiótica. Vai entrar a parte aí, por exemplo, da parte gramatical, tá? Vai entrar aí toda aquela parte gramática que a gente fala, por que tanta coisa eles têm que aprender? É nesse eixo que vai entrar, por exemplo, o que eles aprendem na escola, sinônimo, antônimo, advérbio, né? Conjunção, interjeição, enfim, toda
essa parte vai entrar nessa análise linguística semiótica, tá? Aí tem a tabela que vocês vão ver o que é para ensinar em cada etapa. Então é muita coisa, mas a BNCC já dividiu o 01, o que é para ser primeiro, o 02, o que é para ser depois. E não é trabalhar, conforme a gente falou na terça-feira, não é para ser trabalhado assim. Ah, eu trabalho tudo aquilo em matemática primeiro, depois eu passo para o português, depois... Não, né? Apesar de você ser um professor polivalente, você vai mesclar. Então, vai ter a grade horária lá e você vai mesclar. Vou trabalhar um pouco, por exemplo, de português e matemática num dia, história e geografia no outro, né? E vai mesclando. Não tem como você trabalhar, por exemplo, uma coisa só. Ah, eu vou trabalhar toda a tabela primeiro de português, depois eu penso na matemática. Não tem como. Durante o ano, você vai mesclando conforme a tabela que eu vou mostrar para vocês. A mesma coisa que nós falamos na terça sobre infantil, mesclando. Aí, dentro do português, além do eixo, são 4 eixos que se trabalha no português. O eixo oralidade, né? A língua oral, você falar corretamente, né? Análise linguística e semiótica, que vai entrar toda a parte gramatical, ok? Aí leitura e escuta, então toda a parte de fazer com que eles se tornem leitores, né? No sentido assim, que eles cheguem ao momento que eles escolham as suas próprias histórias, né? Enfim. E o eixo produção de texto, tá? Então, eles têm que aprender a produzir textos com diferentes gêneros textuais. Então, ó, uma hora você pede uma produção para eles, tudo depende da idade, né? Da faixa etária que você vai pegar. Então, por exemplo, você vai pedir, é produção de texto, mas qual é a faixa etária deles? Qual o gênero que eu vou usar? Eu vou pedir a produção de texto de um bilhete, a produção de uma carta, é de uma história que eles estão criando, é um conto, o que eles vão criar? Então, essa produção de texto tem que trabalhar dentro do português. Então, o português serão 4 eixos, tá? Esses 4 eixos aí que vai se trabalhar no português. Lembrando que primeiro e segundo ano, que a gente vai ver daqui a pouco, ela vai falar sobre alfabetização, primeiro e segundo ano, o foco da BNCC é alfabetização. E alfabetizar não é de forma mecânica, conforme eles falam, né? Alfabetizar letrando aí, ok? Então, não é simplesmente alfabetizar, ok? É alfabetizando letrando que eles falam. Cadê? Vamos entrar lá na tabela, senão a gente vai perder muito tempo com outras coisas. Vamos lá. Aqui, vamos lá. Agora sim, gente. Agora começaram as tabelas que vocês vão precisar. Por isso que eu falei que eu vou fazer umas tabelas específicas para vocês. Ó, primeiro ao 5º ano. Então, aqui, o que eles vão fazer? Primeiro ao 5º, língua portuguesa. Primeiro ao 5º, matemática. Que daí sim é para vocês, ok? Aqui, eles estão falando de uma forma geral, tá? De uma forma geral. Do primeiro ao 5º, o que é para ser trabalhado de uma forma geral, tá? Por exemplo, reconstrução das condições de produção, estratégia de leitura, planejamento de texto, enfim. Mas o que vocês vão precisar, deixa eu chegar lá, é da separação. Ó, vamos lá. Olha só o que eles... Ó. Aqui está geral, tá? De primeiro ao 5º. Lembra lá o número 15 que eu falei para vocês? Número 15 significa primeiro ao 5º. Então, ensino fundamental, primeiro ao 5º, língua portuguesa. O que é para ser trabalhado no geral aqui? Ou seja, do primeiro até o 5º ano. Aí, identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social, dos quais participa cotidianamente,
A casa, a rua, a comunidade, a escola, as mídias impressa, por exemplo, jornal, revista, massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se destina. Então vejam, aqui é só para vocês terem uma ideia da sigla, tá? Porque aqui está primeiro ao quinto. Você não vai trabalhar tudo isso no ano só, ok? Porque você vai ter que seguir a separação da série que você está, tá? Então aqui, tudo que eles estão colocando é de forma geral. Então tudo que eles querem para a língua portuguesa, ó, 01, 02, 03, 04, 05, vejam. De primeiro ao quinto, eles querem que os alunos tenham aprendido tudo isso de primeiro ao quinto, ó. Ó, são 13 de língua portuguesa. Tudo que eles querem que o aluno aprenda de primeiro ao quinto, ou seja, saia do quinto ano com tudo isso de português. Só que vocês vão ter que focar onde? Na série, porque aqui tá geral, tá? Mas daí vocês vão ter que focar, por exemplo, primeiro e segundo ano que está junto, o que é para trabalhar? Terceiro, quarto e quinto, que estão juntos no mesmo bloco. O que é para trabalhar? Só que daí no bloco tá dividido, né? Igual foi feito no infantil. Quer ver? Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui. Tá chegando já. Cadê? Aqui. Vai começar já. Primeiro, segundo ano. Ó, vejam. Começou. Primeiro e segundo ano. Vejam. Lembra que a BNCC diz que é para ser alfabetizado, né? A criança, a alfabetização, o foco no fundamental é a alfabetização, primeiro e segundo ano, os 2 primeiros anos. Então, vejam, ó, eles estão juntos, porém aqui, ó, o que é para ser trabalhado? Reconhecer que textos são lidos e escritos da esquerda para a direita e de cima para baixo da página. Então, perceba, é coisas básicas que a criança, não, por exemplo, não sabe usar o caderno ainda. Deu para entender? Eles vão começar a usar o caderno. Não que eles não tenham usado o caderno no infantil. Quarto, quinto ano na pré-escola, eles podem ter usado o caderno, né? Mas eles aí, muitos deles não têm essa noção ainda que o texto é na linha, onde é a margem, né? Porque tem criança que começa a escrever numa linha, passa para outra, vai na diagonal. Então, é para eles terem uma ideia de como usar isso na linha, né? Os textos são escritos na linha, né? Eles vão ler os textos na ordem daquela linha, ok? Da esquerda para a direita, né? Escrever da margem, é de cima para baixo, tem criança que escreve de baixo para cima. Então, toda essa noção vai ser dado por eles quem? Eles pulam páginas também? Oi? Eles pulam páginas, eles vão lá para a última página. Ai, menina, olha, eu peguei 3 anos alfabetização, mas eu penei. Foi gratificante no final de ver a evolução deles. Mas, gente, muitas crianças muito cruas. Exatamente, eles pulavam 2, 3 páginas para escrever de novo. Aí eu falava, mas por que você está pulando essas páginas? Né? Até eles entenderem, eles não têm noção, né? Essas coisas, inclusive, é para ser trabalhado no estágio 2, com 5 anos, na pré-escola. Essas coisas é para ser trabalhado, só que assim, tem professora que vai trabalhar, tem professora que não vai trabalhar. Aí você não vai poder falar assim, eu não vou ensinar não. Se a professora do infantil não usou nem usar isso daí, eu não vou... Você vai ter que fazer no primeiro ano, não tem jeito. Mas é muito engraçado, porque eles usam de qualquer jeito. Pula, é o que a professora falou, pula 3 páginas, não escreve na linha. Então, o que a BNCC pede para vocês? Tenham paciência e vai começar do básico. Eles estão no primeiro ano, eles vão ter que entender como se escrever no caderno e como se vai ler o texto. Começa da esquerda para a direita, né? De cima para baixo, etc. Essas coisas que para a gente é básico, mas para eles têm muita dificuldade até eles aprenderem, né? Olha lá, primeiro e segundo ano. E eu acho que eles vão focar na alfabetização no concurso de vocês. Não sei, posso estar enganada, não sei.
Vamos lá. Ó, ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de palavras de uso frequente. Ler globalmente por memorização. Aí vejam, uma situação dessa. Vejam que aqui tá no... Cadê? Aqui. Primeiro e segundo ano. Mas vejam, se vocês leem aqui, dá para entender o quê? Que eles já estão alfabetizados? Né? Tipo, ler palavras novas. Deu para entender? Tem coisa, gente, que vocês vão demorar muito tempo para acontecer. Então, embora eles coloquem na tabela nessa ordem, tem coisas que eles vão demorar. Por quê? Tem um detalhe. Aqui não é só primeiro ano, ó, primeiro e segundo ano. Deu para ver? Ó, aqui tá se referindo só ao primeiro ano. Ó, tá vendo? Tá na tabela do primeiro. Aqui já está os dois juntos, ó, primeiro e segundo ano. Quer dizer, né? Quer dizer que eles já foram alfabetizados, ok? Porque qual é a ideia? A ideia da BNCC é que eles estejam alfabetizados até o segundo ano. Então, aqui, quando eles colocam, ó, 1 e 2, é primeiro e segundo. Então, o que eles querem? Ler palavras novas. Dá a entender o quê? Que eles já estão alfabetizados. Aí eu pergunto para vocês. E os que não foram alfabetizados? Tem como seguir adiante? Não tem. Por isso que, respondendo agora novamente a pergunta que a professora fez na terça-feira, né? Eu posso voltar? Vai ter que voltar, não vai ter jeito. Como que eu vou adiantar aqui, né? A ideia da BNCC é o quê? Segundo ano, eles já estão alfabetizados. Mas pode ser que eles não estejam. Como a realidade mostra outra coisa, que muitas crianças não vão estar alfabetizadas no segundo ano. Infelizmente. Certo? Aí eu vou falar o quê? Eu vou ter que voltar. Eu vou ter que voltar, não tem jeito. Mas enfim, ok? Então vamos lá. Na tabela, vejam lá de novo, ó. Primeiro e segundo ano. Então vejam que tem coisas na BNCC que eles vão colocar só primeiro ano, daí vocês têm que identificar aqui, ó. 01 significa primeiro ano. 1 e 2, primeiro e segundo ano. 1 e 2, primeiro e segundo. Só 1, tá vendo, ó? 01 é só primeiro ano. 01, só o primeiro ano. Aí, ó, 02, aí é o segundo ano. Por quê? Eles colocaram na BNCC primeiro e segundo ano juntos, tá? Como se fosse uma coisa só. Eles colocaram juntos. Porque o foco no português, tá? É a alfabetização. Então, não tem como passar para cá se eles não tiverem, tá? A BNCC fez isso. Colocou os dois juntos e a gente vai ter que seguir os dois juntos, tá? Agora, vejam um detalhe. 4, ó, a ordem. Deixa eu voltar aqui no primeiro para vocês seguirem a ordem, ó. Estamos... Eita, passou direto. Pera aí, gente. Apertei aqui sem querer, foi pra cima. Ó. Ó. É ruim quando é assim, porque tem que ficar voltando. Aqui, ó. Vamos lá. Vejam. A sequência que a professora estava falando, ó. 01, o que eu vou trabalhar primeiro com eles. 02. Tá vendo? Ó. 03. 04. Então, por exemplo, vamos pegar como exemplo 04 e 05, ó. O 04 está assim: distinguir as letras do alfabeto de outros sinais gráficos. E o 05 tá: reconhecer o sistema de escrita alfabética como representação dos sons da fala. Então, aqui não quer dizer que seja um bimestre, 2 bimestres, a gente não sabe. Vai depender da realidade de cada sala de aula. Então, tem coisas que não vai dar para pular rápido, vai demorar um tempo.
Deu para entender? Vai demorar um tempo, certo? Ó, a sequência 04, 05, 06, 07. Vamos ver como que eles querem que saia o aluno alfabetizado. Vamos lá. Ó. Opa. A continuação, tá certo. Olha lá, quanta coisa, ó. 15, acho que vai até o 17 esse. Ó, olha quanta coisa. Mas isso, gente, tudo de português. Por isso que o manual tem 600 páginas. Tudo português. Ó. 19. Vamos até onde eles querem que o aluno saia. 20. Parou aqui. Vamos pegar aqui o 20. Ai, gostaria que tivesse um slide assim. Ó, vejam. Olha só. Identificar e reproduzir em listas, agendas, calendários, regras, avisos, convites, receitas, instruções de montagem, legendas, álbuns, fotos, ilustrações digitais ou impressas, a formatação e diagramação específica de cada um desses gêneros. Ou seja, ó, quando chega lá no 20, na sequência do que é para ensinar para eles, eles querem que o aluno saia, isso daqui, no primeiro ano, tá? Estamos falando do primeiro ano. Eles querem que o aluno já saia com lista, sabendo fazer lista, sabendo escrever na agenda, fazer o calendário, né? Que as professoras pedem, pinta o dia, o mês, aquela coisa toda, que eles saibam verificar um aviso, que eles façam um convite, isso tudo, gente, no primeiro ano. Então, muita gente faz uma crítica assim, vamos lá, vamos falar a real. Muita gente fala, minha nossa, a BNCC acha que vai dar pra gente cumprir tudo isso? Mas é assim, gente. Eles fizeram. Tudo vai depender da realidade da sua sala, ok? O que eles querem é que trabalhe tudo isso, mas vai depender se eu avanço, se eu espero mais um pouquinho, né? Mas eles querem que o aluno saia do primeiro ano assim, do segundo ano assim, alfabetizado, sabendo fazer tudo. É muita coisa. Oxi.